Bom dia pai, bom dia também para você aluno. Nós vamos para mais uma aula, mas antes nós vamos fazer uma breve oração, tudo bem? Oremos. Senhor Deus, grandioso Pai, obrigado Senhor pela vida, obrigado também pela saúde, obrigado também pelo despertar Senhor, obrigado também pela noite de descanso. Nos abençoe durante essa semana, nos proteja também. É o que te pedimos e te agradecemos Senhor, em nome santo de Jesus, amém. Turma, nós vamos continuar, então, trabalhando a unidade 2, que fala sobre as primeiras sociedades na Amazônia, tá? Em que o capítulo que nós vamos trabalhar é o capítulo 7, diferentes povos indígenas, diferentes línguas, tá bom? Na última aula, nós trabalhamos o capítulo 6. O capítulo 6 que vem falando sobre a análise de vestígios que foram deixados, né? Tanto pelos indígenas quanto pelos europeus. Não é isso? Nós vimos que os indígenas deixaram como vestígio a arte cerâmica, não foi? Nós vimos a pintura rupestre, nós vimos também ali alguns instrumentos que eles criaram para a caça, né? E para a sua sobrevivência. Então, esses foram os vestígios que os indígenas deixaram, que é muito importante para que possamos entender um pouquinho mais como viviam, né? Nós temos também aqui, para relembrar um pouco o capítulo 6, os vestígios que os europeus também deixaram. Quais foram esses vestígios, professor? Os vestígios foram os diários, as cartas, desenhos, pinturas, né? Muitas dessas informações, dessas observações feitas pelos europeus, tá? Algumas delas foram erradas. Por quê, professor? Porque esses europeus eles procuraram descrever algo que não conheciam, tá certo? Então eles erraram em algumas de suas observações. Dentre elas, né, nós destacamos na aula passada que eles pensavam estar próximo às Índias, né? Por isso ali então chamou aqueles grupos, né, nativos de quê? De índios, né? Então, nós temos aí um dos primeiros erros, né, dos europeus em relação às suas observações. No entanto, nós vamos ver aqui, tá? Nesse capítulo 7, diferentes povos indígenas em diferentes línguas. Haviam poucos povos, professor, indígenas, né? Ou eram muitos? Eles falavam a mesma língua, né? O mesmo idioma, ou eram cada povo que tinha o seu idioma? É isso que nós vamos ver agora no capítulo 7. Tudo bem? Vamos lá então. Nós temos aqui sociedades indígenas, tá? É importante você entender que quando os europeus chegaram nesse território, tá bom? Chegaram na colônia, né? Ou seja, nas terras que eles iriam ocupar, nós vamos aqui entender que os europeus, eles tentaram desde cedo entender a língua dos indígenas. Mas por que, professor, eles queriam então entender? Eles pretendiam duas coisas. A primeira, nós temos então aqui, precisavam entender as línguas faladas para se comunicar, tá? E aprender sobre as riquezas dos locais por onde passavam. Mas, professores, conseguiram isso? Sim, eles conseguiram entender, tá? Nós vamos destacar aqui um grupo que foi muito importante nesse processo. Fizeram parte do processo de ocupação, fizeram parte do processo de controle, né, da mão de obra indígena e fizeram parte também na geração de riquezas, principalmente para a metrópole. Tá bom? Por exemplo, eu estou falando aqui dos missionários. Tá? Os missionários que eles conviviam com os indígenas, então essa convivência fez com que eles pudessem então entender melhor o idioma, a língua que os indígenas estavam falando. É como você, por exemplo, tivesse que estar treinando o seu inglês, né? Mas para aprimorar o seu idioma, né? O inglês, é necessário que você faça o quê? O intercâmbio. Então você vai passar 2, 3 meses, né, no idioma que você está ali aprendendo, e ali a convivência vai fazer com que você venha aprimorar, né, a língua, o idioma que você ali está aprendendo. Então essa convivência, né, que você vai ter nesse intercâmbio vai melhorar, né, e vai fazer com que você treine e venha entender, né, também melhor a língua e o idioma daquele local. A mesma coisa nós temos então aqui os missionários, né, que eles vão conviver com os indígenas
tá certo? O seu cotidiano, o seu dia a dia, e ali começam a interpretar, começam a entender, começam a entender o significado das palavras ditas pelos indígenas, tá bom? Nós temos então aqui o segundo, né? O que os europeus pretendiam? Duas coisas. Nós falamos aqui do primeiro e nós vamos falar aqui do segundo. O segundo, nós temos aqui o seguinte: os missionários europeus achavam que compreender as línguas faladas pelos indígenas ajudariam a entender como aquelas populações o que pensavam, né? É muito importante entender esse processo, porque através da comunicação é que a gente vai começar a entender, né, como os povos indígenas começam a colocar em prática certas atividades, o porquê também, né? Então tudo tem um significado, um processo de estudo em relação à língua, né? Ou seja, o idioma desses povos indígenas, tá bom? Aqui eu já mencionei para vocês sobre os missionários, mas olha só, os missionários estudaram as línguas indígenas e descobriram dois grandes grupos de línguas faladas, tá bom? Mas nós vamos ver isso daqui a pouco, sobre esses dois grandes grupos de línguas faladas. Então, nós temos aqui, né, nesse processo, esse grupo de missionários, né, que estavam presentes no território justamente para poder entender, né, o que os indígenas falavam, né? Através desse conhecimento, desse entendimento, eles começaram então uma comunicação, né? E essa comunicação vai ser importante. Por quê, professor? Já já nós vamos falar, tá certo? No entanto, nós temos aqui a língua falada, né? O interessante é você entender que os missionários e os estudiosos, tá, acreditam que a língua falada é um meio de acesso que a cultura e as formas de pensar qualquer sociedade, né? Então, olha só, se a gente entende que eles têm as suas formas, né, de se comunicar, isso é um meio de acesso à cultura, né? Isso é um meio de acesso à cultura. Então, nós temos aqui os povos, eles vão apresentar através, né, dessa convivência e os missionários estudiosos vão perceber que cada povo indígena tem a sua língua, tá? Tem a sua língua, quando eu falo língua, idioma, né? Eles falam de formas diferentes, tá certo? Então isso é uma forma de pensar qualquer sociedade, tudo bem? Nós vamos entender que a língua, ela é uma fonte de informação. Nós falamos isso, né, na aula passada. Ela é uma fonte de informação. Por quê, professor? Porque ela é uma fonte de informação sobre a sociedade. Não só a sociedade, mas a nossa e de qualquer pessoa de outro planeta, né? Ou seja, do mundo inteiro, tá? Nós temos então aqui a língua, ela é sim uma fonte de informação. E para a gente entender um pouquinho, né? Aqui nós já falamos que para eles entenderem um pouco esse processo, né, de entender a língua, o idioma dos povos indígenas, antes da chegada dos europeus, é preciso relatar isso para vocês, porque é importante, tá? Antes da chegada dos europeus, eram faladas, sabe o que? 1.300 línguas iguais? Não eram iguais, tá? Eram diferentes, tá? Eram diferentes. Não se sabe exatamente, né, quantos idiomas, né, eram falados no território território amazônico, né, no Brasil, tá? Mas a gente entende que eram diversas línguas faladas antes da chegada dos europeus. Só que a partir do momento que os europeus chegam, né, começam a conquistar, a ocupar e a dizimar os povos indígenas, durante todo esse processo, nos últimos 500 anos, nós temos então aqui que alguns especialistas vão afirmar que 75%, né, dos idiomas desapareceram, né, nos últimos 500 anos. E hoje, na Amazônia brasileira, fala-se mais ou menos em 150 idiomas, né, indígenas, tá certo? Então, olha só, antes da chegada dos europeus,
depois, né, que os europeus chegaram no território. Antes nós tínhamos aqui, não se sabe, mas aproximadamente 1.300 línguas. Mas durante esses 500 anos houve uma redução dos povos indígenas, né, ou foram dizimados, e a língua, então, o idioma indígena, ele decresceu. Houve uma decaída, né, em relação ao número de idiomas de povos indígenas. Na Amazônia se fala, então, né, segundo os pesquisadores, que nós temos aí presente 150 idiomas. Tá certo? Nós vamos entender também, como eu falei no slide anterior, os missionários descobriram dois grandes, né, grupos linguísticos. Tá? Aí nós temos aqui o seguinte: as línguas indígenas estão classificadas em dois grandes grupos. Aí nós temos o Tupi e o Macro-G. Tá? Mas, professor, esses idiomas, eles são iguais? Né? Eles falam o mesmo idioma? Não. Aí nós temos aqui, ó, os idiomas reunidos em cada um desses troncos são bastante o quê? Distintos, diferentes. Né? Existe um tronco linguístico que vai associar, né, ao Tupi, existe um tronco linguístico que vai associar ao idioma Macro-G. Então, troncos linguísticos Tupi e Macro-G, eles são totalmente diferentes uma da outra, são distintos, né? São diferentes. E aí nós temos então aqui, tá bom? Lá no livro de vocês vão ver, né, os troncos linguísticos, tá certo? Macro-G e também Tupi, tá certo? E aqui nós temos então alguns pontos a serem tratados desses troncos linguísticos. Tudo bem? Nós vamos ver aqui o seguinte: os povos que falavam línguas originadas do tronco Tupi eram culturalmente muito diferentes dos povos que falavam a língua do tronco Macro-G. Nós já falamos isso, né? É só para a gente reforçar, tá certo? Que eram diversas línguas, diversos idiomas, tá? Então, era diferente. Então, eles vão ser distintos. O tronco Macro-G e o tronco Tupi, eles são distintos, tá bom? Ou seja, nós temos aqui alguns pontos a serem tratados em relação a essa diferença, não só no idioma, mas também em relação aos povos indígenas, tá? Por exemplo, nós temos aqui os povos de língua Tupi habitavam no litoral do Brasil, né? Os povos de língua Macro-G estavam ligados a outros grupos, principalmente no Planalto Central e alguns estados, né, da região norte, tá certo? No entanto, a gente tem que entender que esses povos, né, além de habitarem em territórios diferentes, né, o idioma diferente, eles tinham hábitos também diferentes, né? Também se organizavam no espaço de forma diversa. Então, olha só, para você entender que para que esses europeus, né, até mesmo missionários, eles pensavam que esses povos, né, indígenas não eram organizados, era um povo sem cultura, tá certo? Era um povo que não tinha organização social. Então, se a gente for analisar, estudar a fundo todo esse processo dos povos indígenas, nós vamos chegar à conclusão que os povos indígenas eram extremamente organizados antes da chegada dos europeus, tá? Antes da chegada dos europeus. Nós temos então aqui, né, essa ideia de que os troncos linguísticos eram extremamente, né, uma da outra, eram distintas, né? Eles tinham hábitos diferentes, se organizavam de forma diferente, né? E também a sua localização. Nós temos então aqui o povo da língua, né, indígena Tupi, né, que habitava no litoral do Brasil, e já o Macro-G, né, ele já estava ligado a outros grupos, e principalmente no Planalto Central e alguns estados da região norte. Tá bom? Povos diferentes deram origem a culturas o quê? Diferentes, né? Isso significa que estudar sobre as línguas indígenas é também estudar sobre a cultura desses povos, né? A sua história, a sua distribuição geográfica, né? Como esses povos interpretavam o mundo em que viviam. Então é muito interessante,
né, a partir do momento que a gente faz o estudo, né, da língua desses povos indígenas, tá bom? Estudar as línguas é também, né, compreender um pouco mais sobre a história de todos nós, tá certo? É interessante você entender que nós temos aí alguns nomes, né, indígenas que são utilizados, né, no nosso dia a dia, nome de alguns bairros, né, por exemplo, como Munduruku, né, Juruna, tá certo? Que são nomes de bairro. Então, a gente vai analisar que certos nomes usados, né, hoje em alguns lugares, em nomes, praças, bairros, são de origem, né, do idioma indígena, tá? São de origem de idioma indígena. Então, nós temos aí, né, um pouco dessa cultura indígena que está presente, né, no nosso dia a dia, né, que é a língua, né, o alimento, tá certo? Há algumas práticas também, né, alguns hábitos indígenas. Então, nós temos aí presente cultura indígena no nosso dia a dia, tá certo? Mas, professor, me diz uma coisa. O senhor falou que os povos indígenas, antes da chegada dos europeus, mas como os indígenas, professor, chegaram nesse território? Né? Como os indígenas chegaram ao território, né, no continente que nós conhecemos hoje como América? Como foi que eles chegaram a esse território? Aí nós vamos ver na próxima aula. Tudo bem? Valeu, gente. Até a próxima.